Obrigado, Deus. Abba, Pai. Vamos lá, gente. Nós estamos nessa jornada de mentes poderosas. Acredito que nós precisamos mais disso. É a palavra do momento. Nós estamos vivendo uma crise mundial sem precedentes. Legal? Muita gente está anestesiado, não está enxergando. Mas estamos vivendo uma crise mundial sem precedentes. Nós precisamos ter nosso coração no lugar, entender tudo o que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque se você prestar atenção, como eu digo, eu só acredito na igreja inteligente. Toda descrição apocalíptica é uma descrição muito clara de efeitos nucleares, sabe? Os montes desabando, os firmamentos do céu derretendo, a pele dos homens descolando do corpo, os homens derretendo na terra. Isso são descrições muito claras de reações nucleares. Só que nós não vamos mais estar aqui, diga aleluia. O nosso Senhor prometeu que nos livra dessa ira futura. Então você está no lugar certo, diga aleluia. Mas está tão perto, irmão, esse culto pode acabar no céu. Sabe, a gente pode abrir o olho e está todo mundo no céu lá e dizer, oh, caramba, irmão, e o culto? Porque chegou a hora de Jesus voltar e a igreja está preparada, a noiva preparada com a palavra da verdade no coração. E nós temos que ser inteligentes, porque tudo que nós vivemos é para esse momento, se cumpre nesse momento, as bodas do Cordeiro, quando nós vamos nos encontrar com Ele, entende isso? Você está pegando, diga aleluia. Esse pode ser o ano que Jesus vai voltar. Essa é a última promessa que falta nós recebermos, sabe, gente? Ele virá entre as nuvens e, pasmem para isso, nós vamos subir e encontrar Ele no meio do caminho. Esse é o arrebatamento. Essa não é a segunda vinda dele. A segunda vinda dele será depois dos 7 anos de tribulação, que ele vai descer e ele vai pelejar a guerra do Armagedon. Mas essa segunda vinda do arrebatamento, ele nem toca no chão. A Bíblia diz em Tessalônica que nós subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, no meio do caminho. E de lá Ele nos leva para a glória. Mas nesse ato você recebe um corpo glorificado. Diga aleluia. A gente não sabe o que esse ano está reservando para nós. Muito legal. Deus não deixa isso revelado, o que vai acontecer no futuro. Ele te dá sabedoria para se mover no meio disso. Sabe? Nossas mentes têm que ser poderosas. Porque muita gente não tem vivido o milagre de Deus, não é por falta de fé. É porque a mente não está treinada para suportar a operação poderosa como a fé. Você está pegando o que eu estou falando? Você precisa entender. Porque você vê dentro da mesma igreja as pessoas que ouvem a mesma palavra e você vê uma crescendo abraçadas e a outra estagnada. Não é por causa de fé, você tem mais fé, eu tenho menos fé. Não é, porque fé é certeza. Você está ouvindo a mesma palavra, está formando a mesma fé no teu coração. Mas um enriqueceu mentalmente, o outro não. E a sua mente, ela precisa suportar a operação do milagre. Por que você acha que tem gente morrendo antes do tempo dentro de um hospital e conhece todos os versos de cura? Por que você acha que tem gente que conhece toda a herança e a verdade da filiação? Nós somos filhos de Deus, diga aleluia. E a Bíblia diz que logo se somos filhos, somos herdeiros. Uau! Mas a mesma Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata e de toda a riqueza por direito de criação. E você é um herdeiro. Por que essa grana não está na tua mão? Faz sentido para você um pai deixar tudo para o filho do vizinho? Não faz, gente. É porque a igreja relaxou e hoje a igreja não tem mentes poderosas. Homens, por falta de fundamento, começaram a pregar religião, métodos sistemáticos de religiosidade, entende? Afogando a igreja em práticas completamente opressoras. Quando João, na sua clareza, e eu respeito muito João, porque ele tinha 17 anos quando começou a seguir Jesus, aproximadamente, é o cálculo dos historiadores, dos relatos de Joséfo I, o primeiro historiador do século I.
que João tinha aproximadamente 17 anos. Agora João tinha 98 anos quando ele escreve a terceira carta de João. Ele já tinha ido para Patmos, passou 13 anos exilado na ilha e voltou e foi pastor de Éfeso de novo. Tem gente que não entende isso, essa cronologia. Mas ele voltou e agora ele tinha aproximadamente 98 anos. Ele escreve assim, põe aqui para mim, 3 João capítulo 1, verso 1. Ele escreve para o seu filho na fé, o presbítero amado Gaio, ao amado Gaio. Gaio era um filho dele na fé. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João, o apóstolo do amor. 98 anos. Se ele começou a andar com Cristo com 17, esse cara agora ele tinha 81 anos de experiência com Deus. Por isso que eu paro para ouvir. Esse cara agora tinha 81 anos de experiência, de caminhada, sendo desses 81, 3 fisicamente, deitando a cabeça no peito e ouvindo o coração do Redentor. E agora esse cara fala para o filho dele, eu escrevo ao presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, vira mais um. Amado, acima de tudo, isso é fantástico, porque em primeiro lugar é maior do que tudo. A expressão dele diz, cara, antes de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Mas ele diz, assim como, proporcionalmente, assim como, é uma conjunção gramatical que indica proporcionalidade, você entende? Igualdade, simetria, assim como indica igualdade. Ele fala, cara, eu quero que você seja próspero e saudável, assim como, na mesma proporção, que a tua mente enriqueceu. Você precisa entender que alma aqui não tem nada a ver com espírito. Que alma aqui se refere à mente, à sede do intelecto, das emoções e dos pensamentos de Gaio. Porque a Bíblia separa muito bem. Você é um espírito que possui uma sede intelectual, cognitiva, e você habita numa casca. Isso aqui é a casca, isso não sou eu. Nós somos trinos como nosso Pai é trino. E você é um espírito pensante, cara. Entende? Mas olha o que João diz para o filho dele. Resumindo, ele diz, você só vai conseguir prosperar até onde a tua mente prosperou. Muito legal, é o que eu comecei falando para vocês. Tem gente que não está experimentando o milagre. Tem gente que não está conectando a última peça, porque a mente é pobre. A mentalidade não desabrochou, não se apoderou, não se empoderou. E eu estou falando sobre isso, fiz uma conferência inteira sobre isso ontem. Mentes poderosas. Porque aqui está muito claro, sabe? Que você nunca passará 1 milímetro da onde tua mente chegou. Não importa a fé que você tenha, você nunca irá 1 milímetro além da onde a tua mente chegou. Então o grande problema da igreja hoje não está sendo nem a fé, está sendo uma mente que suporte aqueles milagres, uma mente que suporte a bênção de Deus para a prosperidade, para uma empresa grandiosa, para contratos milionários. Ah não, pastor, isso não acontece comigo, isso é só para os outros. Isso é uma mente pobre. Ela precisa se libertar dessas limitações, porque a tua fé só vai operar até onde ela vai. E aí João deixa uma lição fantástica para a gente, né? Ele fala, preste atenção nisso. Você tem a verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus revestidos por uma linguagem. É a forma como Deus te vê e pensa a teu respeito. Mas Satanás, ele vem pressionando a gente com as coisas do mundo, formando uma mentalidade, uma autoimagem decadente, limitante, limitada. E Deus vem colocando dentro da gente e informando a gente pela sua palavra a forma como Ele nos vê. Ele nos vê curado, Ele nos vê capazes, diga aleluia. Ele nos vê mais do que vencedores. E é você que vai ter que escolher qual das duas opiniões e autoimagens você vai formar dentro de você. É você que vai escolher. A escolha é tua. Deus não interfere na sua escolha. Você consegue entender isso? Veja, nós não sabemos o que esse ano reserva para nós, mas eu sei quem está no controle desse ano, diga aleluia.
Eu sei que tem um Deus cuidando desse ano, que me tirou para um lugar de abundância e que vai cuidar desse ano do começo até o fim. Ele fala isso em Deuteronômio capítulo 11, verso 10. Ele começa a falar uma coisa esquisita, mas eu explico para vocês. Diz assim: porque a terra que vocês passaram a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que vocês semeavam a vossa semente e com o pé vocês regavam. Você sabe o que significa regar com o pé? Lá é uma terra árida, tons pastéis, quem já foi lá viu. E ali tem o maior rio do mundo em extensão, mas ele não tem afluente. O rio Nilo é uma tripa que corta aquilo tudo. Então a 50 metros dele é seco. Você está entendendo? O que os egípcios faziam? Eles faziam canaletas de 1,5 metro, 2 de largura, para irrigar, faziam elas com 100 metros. E aí de 30 em 30 metros eles botavam uma roda com pás, sabe? E aí eles faziam aquilo igual uma roda de hamster. E botavam os hebreus dentro para correr e girar aquilo, empurrando a água pela canaleta. Isso é regar com o pé. Só que é legal que Deus pega os detalhes e diz assim: a terra que eu estou te levando não é assim. Essa terra que eu coloquei você agora, você não vai ter que regar com o pé mais. Diga aleluia. Vira mais um, vira mais um. A terra que você passa a possuir é terra de montes e vales, e a chuva do céu vai regar ela e vai descedentar a tua vida. Vira mais um. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, e os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o dia 1 de janeiro, leia lá, até o dia 31 de dezembro. Diga aleluia. Você entende? Então não me importa o que o mundo está esperando desse ano, se a guerra que está acontecendo, a crise que está se levantando global, meu Deus vai cuidar do dia 1 de janeiro ao 31 de dezembro de mim, da minha terra, da minha prosperidade, do meu ministério, porque a minha fonte de renda e a tua empresa e o teu negócio, Ele vai cuidar de você até o final do ano. Diga aleluia para isso. Nós precisamos perceber no nosso espírito que os olhos dele estão sobre nós, mas a religião faz com que a gente veja essa informação como se ele estivesse nos redarguindo e nos policiando, para pegar os nossos erros, nossos defeitos, e aonde nós ainda não alcançamos esse pseudo comportamento inalcançável que pastores pregam do altar. E que eles precisam ser campeões mundiais de hipocrisia para pregar, porque eles próprios não vivem. Você entende isso? Deus te aceita como você é. Deus não consertou tua vida. Ele te matou na cruz com Cristo e Ele te ressuscitou no terceiro dia com Cristo também. Diga aleluia. Então entenda, cristianismo não é uma vida melhorada, é uma vida substituída. Entende isso? É como se Deus desse o veredito: não presta para nada, tem que morrer. Você entende? As pessoas ainda se atrapalham com a declaração: Deus salvou o mundo. Eu coço a cabeça e digo: vamos aceitar dessa forma para não complicar. Por quê, pastor? Ele não salvou? Claro que não. Se Ele desceu na terra, tomou o teu lugar e te representou, o que Ele fez com esse corpo que te representou? Ele matou na cruz. Legal? Então Deus não recuperou o mundo, Deus criou uma nova geração de novas criaturas. Diga aleluia. Por isso que a Bíblia ensina: se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E os religiosos que chegaram perto de Cristo, o que acontece? Cristo fala: não adianta, filho, não é comportamento nem conhecimento, importa-vos nascer de novo. Isso é muito legal, porque quando você nasce de novo e você é ensinado dessa forma, essa autoimagem da nova natureza gera comportamento, você está entendendo? Porque o ser humano é fundamentalista. O ser humano, ele é fundamentalista. O que isso significa? Ele age por um fundamento. Não adianta você chegar para um limoeiro, arrancar todos os limões e dizer: agora você é macieira. Ele vai dar limão de novo, não vai?
E se você pegar as maçãzinhas e pendurar que nem bolinha de árvore de Natal? Não adianta, vai apodrecer, ela não faz parte da vida, a natureza não checa. Tem que nascer de novo. Você entende? Então, se daqui do altar eu te ensino que você é um pobre, miserável pecador, o que um pecador faz? Peca. Você naturalmente vai gerar limão. Entende? Mas se eu te ensinar que você morreu, o pecador morreu, e nasceu de novo um justo, filho de Deus, um rei e uma rainha. Aleluia. O que um rei faz? Rei é nobre, cara. Rei é justo. Rei vence. Até a forma de você sentar vai mudar. A forma de você se relacionar com os outros vai mudar. Entende isso? Então, o papel da igreja não é dizer o que você tem que fazer. Porque não adianta eu dizer para um limoeiro da maçã. O papel da igreja é te mostrar quem você é. E naturalmente o teu cognitivo vai começar a se comportar de acordo com aquela imagem. Você já viu aquelas sessões de hipnotismo, de hipnose? E aí o cara, eu pessoalmente não acredito, mas tudo bem. E o cara vai lá, balança o relógio e convence o cara que o cara é um cachorro. Aí o cara cai de 4 patas no chão e começa a latir. É isso no mundo espiritual, entende? Você vai agir de acordo com a autoimagem que você tem. Por isso que é tão perigoso a igreja que você frequenta. E às vezes pessoas estão presas às suas igrejas por empatia. E eu quero te dizer que isso não tem nada a ver. Você não precisa deixar de amar ninguém, mas você tem que ir para um lugar que te mostre a tua grandeza. Você tem que ir para um lugar que dê o start no teu propósito, que te leve aonde Deus quer que você vá. Talvez você esteja tanto tempo aquém daquilo que Deus tem para você, que você nem consiga se ver mais na casa que você sonha. Talvez você nem consiga se ver mais andando no carro que você quer. Porque convenceram a você que isso é luxúria. Eu digo, mas por que não está na palavra? Por que na palavra Deus fala que se você quiser e me obedecer, você comerá o melhor da terra? Diga aleluia. E a pergunta tem que ser clara, o que é o melhor para mim? Ele nunca mentiu? Você consegue entender? Ele nunca enganou ninguém, cara. Mas o diabo, o enganador, tem enganado as pessoas com crenças limitantes, com pensamentos limitados e derrotados. E é hora da gente transformar nossa mentalidade. Por isso que muita gente não chega. Veja o que eu falo. Romanos capítulo 12, no verso 2. Preste atenção. Não tomem a forma desse século. Olha, conformar não é o que a gente entende como conformismo na nossa linguagem coloquial, que é alguém sentado, se esperando e aceitando todo o mal. Ele não está falando isso. Apesar de ser uma negativa, a verdade é que ele fala de tomar forma. É como se eu pegasse uma massa de pão e pressionasse meu pulso. E aí, quando eu tirasse, tivesse marcado minha mão. É isso que ele está falando. Ele está falando, não deixa o mundo te marcar. Bem, mas como é que o mundo marca a gente, pastor? É simples. O mundo é simples. Se você está sem lastro, vazio, quando o mundo te aperta, marcou. Não é incrível? Mas, se você se enche, e se você está completamente cheio do Espírito Santo e da verdade, não significa que ele não vai te apertar. Mas não marca mais. Você entendeu? E isso é necessário na hora que você chega no consultório médico e o médico diz assim, pronto, você já começou a morrer. Sim? Quando aparece um sintoma e você vai lá na internet, cabeçudo, porque em vez de ir na Bíblia, buscar o que a Bíblia diz a respeito daquilo, você vai na internet. Deixa eu ver o que é esse sintoma. E aí aparece ali. E aí você pega aquilo. Quer ouvir um segredo? Tua mente é poderosa para criar tudo aquilo que você a induz a criar. Isso foi o tema da conferência ontem.
Existe um sistema dentro da tua mentalidade chamado sistema límbido profundo, cara, que ele somatiza e cria no teu corpo tudo aquilo que você acredita com força. É muito louco isso. E ele cria reações físicas dentro de um estímulo mental. É como se eu fingir aqui, você olhando para mim, eu estou dizendo que estou fingindo, que eu estou pegando um limão bravo daquele rosa bem azedo, tá vendo? Você tem que olhar com a tua imaginação, você está vendo? Ó, eu corto ele aqui e eu espremo ele na boca. E a tua boca começa a encher d'água aí. Como? Entende? Porque a tua mente tem capacidade de somatizar coisas que ela crê. Então, se a tua mente acreditar que tem um mal dentro do teu corpo, sabe o que ela faz? Ela começa a criar os sintomas daquele mal como um pedido de socorro, para que você faça algo para libertar o corpo. Quem está entendendo? Cara, você pode morrer só porque acredita no mal. Entende? E se você continuar alimentando isso, por fim ela cria o próprio mal dentro de você. Está aqui, ó. Olha o que Paulo fala: não tome a forma desse século. Não deixe o mundo te marcar. Não permita que o mundo defina o que você tem, o está passando ou onde vai chegar. Não permita que o próprio inimigo defina teus limites. Ele fala assim: antes sejam transformados pela renovação da sua mentalidade. Olha só, 2000 anos atrás o cara dominava isso. E hoje pastores ainda são completamente ignorantes no altar. 2000 anos atrás, Paulo já revelava isso e dizia: transforme toda a tua existência financeira, mental, espiritual, física, familiar, através de um novo pensamento, de uma renovação da tua mente, de pensar segundo a palavra e não segundo o mundo, segundo a palavra, não segundo o mundo. Então, quando eu sinto algo no meu corpo, eu não vou para a internet feito um bobo alimentar minha mente e dar subsídios para ela me matar. Eu vou para a palavra. E aí eu chego aqui na palavra e digo: Senhor, eu estou sentindo isso, essa mentira no meu corpo. Aí eu abro e vou no texto correto, porque você precisa aprender a dominar essa ferramenta. Aí eu leio lá assim: certamente Ele levou em seu corpo todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Uau! Você entende? E aí, da mesma forma, minha mente começa a aniquilar todo o mal dentro de mim. Você já ouviu falar de autofagia? Não? Autofagia é a capacidade que as células saudáveis do teu corpo têm de consumir as células doentes. Isso é louco, é uma faxina, é uma autofaxina que o teu corpo faz. Quando tua mente está alinhada, quando você pensa da forma correta, quando você não deixa o mundo te marcar. Posso ouvir aleluia? Diga aleluia, cara. Deus está com os olhos sobre você. Deus está guardando o teu ano do começo ao fim. E não é para ver onde você está falhando, é para nos ajudar a acertar, nos abençoar e aperfeiçoar e prover nossa vida e nos garantir. Ele está te olhando para te proteger e para te abençoar. Você tem que começar a aprender que Deus joga no teu time. Posso ouvir um aleluia? Você tem que entender que quando você está em Cristo, você morreu naquela cruz e nasceu de novo, Deus agora joga no teu time. Diga aleluia. Cara, imagina, você tem Deus no teu time, cara, não tem como perder. O problema é que Satanás usa os altares para ensinar as pessoas que Deus é aquele que está contra você. Você vê que absurdo, hoje 90% dos crentes estão 90% do tempo achando que Deus está bravo com eles. E como você pode desenvolver uma fé limpa, genuína e honesta, se você crê que o autor da fé não está satisfeito contigo? Você entende? Como é que você pode chegar para ele e clamar ele e atuá-lo, se você não acredita que ele está do teu lado?
E você não acredita que Ele está do teu lado, por quê? Porque você errou, porque você teve um sentimento errado, porque saiu uma mentira da tua boca, ou porque você fez uma escolha esdrúxula, ou porque você errou o teu passo. Mas deixa eu te falar, cara, Ele não está olhando para você, Ele está olhando para Cristo para te avaliar. Agora você está em Cristo, diga aleluia. Isso é redenção, não é Cristo te melhorando, é Cristo te substituindo diante de Deus. Ele está lá te representando em carne e osso, você entende isso? Isso é uma grande loucura da fé, porque quando Cristo morreu, o sangue todo derramou, mas Ele levantou em carne e osso. Ele aparece para Tomé e diz: põe a mão aqui na ferida. O Espírito não tem ferida. E logo depois aparece em Atos, ele subindo, ignorando a gravidade, sumindo entre as nuvens e subindo para sentar à direita de Deus. Entende que nesse exato momento, lá no céu, tem um Deus no corpo de um homem, igual a você e eu, e Ele está lá para nos representar, para sempre que Deus precisar avaliar qualquer coisa, não ter que olhar para Sebastião. Ele olha para Jesus e me vê nele. Isso é a fé. Fé é você estar em Cristo e representado por Ele. É você ser abençoado pelo mérito dEle. É lógico que Deus nos chamou para acertar, mas Ele nunca te chamou para depender do teu acerto. Isso é um crescimento que nós temos quando estamos em Cristo, entende? Eu estou muito animado para o ano de 2025, diga aleluia. Enquanto todo mundo lá fora está pessimista, com uma visão terrível, eu estou extremamente animado para esse ano de 2025, diga aleluia. Eu creio que é o ano da graça, 5 é o número da graça, 25 é 5 vezes 5, é graça plena. Eu estou muito animado para esse ano de 2025, sabe? De forma nenhuma será um ano como os mundanos estão esperando, sombrio, incerto, perigoso, defasado. Não será assim para a igreja de Cristo, diga aleluia. Não vai ser assim. Não vai ser, pastor, mas os Estados Unidos bombardeou o Irã, não me importa, não será assim. Para nós será um ano fantástico, porque os olhos do meu Senhor estão sobre nós, nos guiando e nos guardando de todo mal. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia, cara. Diga aleluia. Essas coisas que estão acontecendo simplesmente confirmam as palavras de Jesus Cristo. Pragas, pandemias, fomes, recessões, guerras, rumores de guerras. Nós estamos, sabe, entrando do ponto de vista do natural no ano da maior recessão da humanidade. E aí, como um físico formado, eu tenho que dizer para você que realmente a conta não fecha. A onda já se levantou no horizonte. A maior crise que a humanidade já viveu será agora. Mas não para nós. Porque Jesus Cristo, quando fala sobre esses momentos para nós, põe aqui para mim Lucas 21, verso 28. Quando Jesus fala sobre esses momentos, ele diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, diga aleluia. Você vê hoje, gente, igrejas que estão construindo bunkers e estocando água para suportar a crise. Jesus Cristo disse: cara, isso é ignorância. Vocês não estarão aqui na hora que os selos forem abertos. Esse é o momento da nossa alegria. Olha o que Jesus diz: alegrai-vos, sai para fora, olha para o céu. Chegou a hora da tua redenção. Redenção. Redenção? Peraí, tem algo errado com o evangelho que me ensinaram. Porque me disseram que quando ele morreu naquela cruz e sangrou, eu fui redimido. E se eu fui redimido, que redenção é essa que eu ainda tenho que esperar? Você entende? As pessoas estão bitoladas em religião, elas não fazem mais perguntas. Que redenção é essa? Se eu fui redimido na cruz. Quantos estão entendendo? Sabe, filho, é muito glorioso o teu futuro. Diga aleluia, cara. Satanás, ele é irado porque ele sabe qual é o futuro dele. Toda vez que Satanás vem me perturbar, eu falo para ele: Satanás, vai embora, porque o teu futuro está próximo, tu está destruído, quebrado, arrasado.
e tu conheces teu futuro. E isso deixa ele irritado. Mas o teu futuro é glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 20. Preste atenção nisso. Diz assim, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Posso ouvir um aleluia? Isso está dizendo que se você nasceu de novo, entende, é só para os inteligentes, legal? Se você nasceu de novo e nasceu, você é uma nova criatura, qual o próximo evento que você aguarda? Cara, está na palavra. Nós agora estamos aguardando ele vir no céu. O nosso Salvador vai vir no céu. É o próximo evento para a gente. Pastor, mas é aquela história de besta, pastor. Besta por besta, o mundo está cheio de besta. Mas não é dessa besta que a Bíblia fala. A besta você não vai ver. Não é da tua história, não faz parte da tua jornada. Você vive no ano aceitável do Senhor. Você consegue entender? O dia da vingança você não vai estar aqui. Por que que os homens se atrapalham com isso? Por causa de suas arrogâncias, eles não querem sentar para aprender. Por isso nós temos a escola raia. Você entende isso? Porque Jesus sabia separar a palavra. Os homens pregadores hoje não sabem mais. Eles juntam tudo num pacote só. Como assim, pastor? Vamos ver. Tem uma passagem em Isaías. Vamos terminar aqui, legal? Tem uma passagem lá em Isaías, que foi a passagem que Jesus leu na sinagoga no seu primeiro discurso público, com 30 anos. Ele entrou na sinagoga e pediu o papiro de Isaías. Trouxeram para ele o papiro de Isaías, que era exatamente o pedaço que estava aqui. Isaías 61, verso 1. Põe aqui. Esse papiro Jesus pediu. E ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade ao cativo e pôr em liberdade os algemados. Ele estava lendo o papiro. Vira mais um. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Diga aleluia. Está escrito, não está? Está escrito. Mas entende. Você está lendo ali? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o que mais? Não está escrito? Mas quando Jesus pegou o papiro, era Lucas 4,18. Lê comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Vira mais um. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Espera aí, está faltando um pedaço. Parece que Jesus Cristo não leu a última parte. Quem está entendendo? Aí vê o que acontece, vira mais um. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos ficaram olhando, porque a audiência dele era de fariseus e judeus que conheciam essa passagem decorada. Então todo mundo ficou olhando dizendo: que heresia é essa? Como é que esse cara parou de ler no meio e fechou o livro? Ele está deturpando a palavra. Você está pegando? Mas ele fechou o livro, ele leu só até ali e fechou. Veja a próxima frase dele, vira mais um. Então Jesus disse a eles: hoje se cumpre só até onde você ouviu. Você consegue pegar, cara, isso? Meu Deus. Só que hoje os homens não sabem mais separar a palavra. Eles não entendem que toda a escritura é para o meu ensino, mas nem toda ela é escrita para mim. Nós somos crentes da nova aliança. Então veja, Jesus fechou e disse o quê? Para vocês se cumpre o ano aceitável. A graça é estabelecida. Eu vim substituir vocês. E a partir de agora todos vocês são propícios para serem abençoados, crescerem, viverem a salvação e a redenção. Pastor, e o dia da vingança? Vocês não vão estar aqui. Por isso eu fechei o livro antes. Não é para vocês. Então aí a besta é o Lula, a besta é a Dilma, a besta é o Putin. Filho, você não vai ver a besta porque ela não é da tua era. A besta só aparece quando você for tirado daqui. Você está entendendo? A besta só se manifesta nessa terra quando a igreja for retirada. Nós vamos assistir tudo do alto. Meu Deus, isso é fantástico. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos livra da ira
vindoura. E aí, nesse momento que ele te tira daqui, volta lá, Filipenses capítulo 3, verso 20. Volta lá, diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Então você já entendeu isso. O próximo evento que vem pela frente nosso é Jesus Cristo, é o arrebatamento. E está na porta, está breve, vira mais um. Aí ele diz assim: o qual vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Uau! Você está entendendo qual é a última redenção que falta? Você já é redimido no Espírito. Quando ele morreu na cruz, nós fomos redimidos no Espírito. E ele pagou por uma redenção completa, porque você é um ser trino. Você é espírito que possui uma alma e habita num corpo. E Jesus pagou por uma redenção completa, diga aleluia. Ele pagou por um corpo novo para você, diga glória a Deus. Pastor, mas o meu corpo está saudável. Não, não está. Deus não te criou para morrer. Ele criou a melhor criação dele, a sua imagem e semelhança, para viver para sempre. Você acha que ele criou a melhor obra-prima dele para morrer um dia e ele perder? Não. Isso é um sistema da queda, é uma consequência da queda. Nós estamos enrugando, nós estamos o cabelo ficando branco, caindo, engordando, a gravidade está fazendo efeito. É um corpo de humilhação. Quantos estão entendendo? Mas diz que a nossa última redenção é quando ele vier nos dar o corpo novo, igual dele, glorificado, que ele já pagou por isso, diga aleluia. É por isso que quando Satanás vem tocar em você com uma doença, você pode mandar ele embora. Saia, Satanás, tira a tua mão do meu corpo. Por quê? Porque o meu Senhor já pagou por um corpo novo. Você não pode tocar em mim. Isso tem que ter uma consciência. São mentes ricas, entende? Sua mente precisa elevar-se, graduar-se, enriquecer nessas verdades. E ele fala: nós teremos um corpo igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar todas as coisas a si. Então, essa é a última redenção que falta. Agora imagina que glorioso, daqui a pouco o céu se abre, nós subimos, encontramos ele no céu, e nesse momento, bum, teu corpo é transformado, num abrir e fechar de olhos, num segundo atômico, você recebe um corpo que atravessa a parede, que voa na velocidade atômica. A luz é uma carroça. Eu, como físico, perguntava muito, sabe, Senhor, eu preciso entender por que o universo é tão vasto e grande, se a Terra é só um grão de poeira pálido num raio solar da Via Láctea. E aí, com o tempo, Deus foi me revelando e dizendo: você está lendo isso? Eu digo: estou. Ele disse: quando eu vier buscar vocês, que vocês tiverem esse corpo glorificado, o universo vai ser o quintal de vocês. Você entende? Uau, isso é fantástico, e tua mente tem que crescer para isso, para você entender o que te espera lá na frente, sabe? Onde nós vamos dizer assim: vamos dar uma volta ali em Andrômeda, e aí eu pego o pastor Bruno, a gente vai lá dar um rolê e volta para cá para a terra, e tudo vai ser nosso, dos filhos dele, diga aleluia. E aí eu comecei a entender que existe um futuro muito glorioso, e quando você entende esse futuro, isso tira um peso, faz você viver bem, sabe? Tem uma passagem, eu acho que é 1 João, capítulo 3, verso 2, que o apóstolo João diz: agora nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você está entendendo? Está faltando uma redenção, um corpo novo. Está chegando, diga aleluia. E diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, nós vamos ser iguais a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vira mais um. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança. Peraí. Por que você acha que o diabo roubou essa mensagem que eu estou pregando? Ninguém mais prega isso e ninguém mais entende isso. Porque essa mensagem é o combustível para você ter uma vida santa. Quando você conhece o teu futuro e sabe que o teu bilhete está carimbado, você vive de forma correta. Você desenvolve frutos muito melhores. Você entende isso? Olha lá o que está escrito: todo que tem essa divina esperança, entende essa transformação que nós vamos ter, e o glorioso final, ele se santifica, ele vive melhor. Isso é fato, cara. Isso é fato. A maior obra do diabo é deixar você inseguro quanto ao teu futuro. Meu Deus.
Você entendeu? Por isso que o mesmo João, eu amo ele por isso. A experiência desse cara diz assim, 1 João 4,17. Vê se você pega, olha aí. Nisto é em nós aperfeiçoado. Primeiro, quando uma expressão começa com nisto é, me mostra que ele agora vai me dar um termômetro pelo qual eu posso avaliar a verdade. Não, talvez você não tenha pego. Mas o que João está falando é, prestem atenção. Eu vou dizer agora para vocês algo que é um termômetro para você avaliar se você está andando na verdade. Legal, então vamos lá. Qual é esse termômetro? É que no dia do juízo você tenha plena confiança. Espera aí, pastor. Não tem como eu ter plena confiança segundo a mensagem que o pessoal tem pregado pelos altares. Por quê? Porque todo dia eu peco em pensamentos, em sentimentos, em emoções, em atitudes também. Porque não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu sou um humano. E humano é um vulcão de emoções. Não, pastor, eu não tenho mágoa. Quem? Quem não tem mágoa? Você? Desculpa, irmão, agora você tem mágoa e mentira. Porque se mágoa fosse pelo, nós seríamos ursos. Você entende? Pelo amor de Deus, despertem para a maturidade da verdadeira palavra. O que está escrito ali é que o termômetro em que você tem a confiança, se Jesus voltar agora, você sobe ou não? Se depender da tua obra, não. Subo, pastor, aleluia, porque te treinaram para ser um hipócrita. Vamos lá, você já usou o nome de Deus em vão? Não, pastor, eu nunca fiz isso. Não? Você tem assistido a Copa do Mundo de times? Quando o teu time chuta aquela bola aos 45, pega na trave, você diz, meu Deus, já fez isso? Usou o nome dele em vão, irmão. Tudo bem, é uma só, são 10 mandamentos, só pecou em um. Você já mentiu? Você mente? Não, pastor, mentira do diabo. Nem quando você marca com alguém e você perdeu a hora e atrasado com aquela cara lavada, a pessoa liga e diz, cadê você, meu irmão? E você diz, estou chegando, nem saiu de casa. Mentiu. Mas são só 2, nós temos 10 mandamentos. Você já matou alguém? Homicídio? Não, aí não, né, pastor? Engraçado que Jesus Cristo disse que se você só sentiu raiva de alguém sem motivo, você é um homicida. Não olhe para trás, tem um homicida atrás de você. Mas são só 3, pastor. São 10, ainda falta 7. Tá bom. Você já adulterou? Aí não, né, pastor? Aí é demais. Peraí, mas eu lembro que Jesus disse assim, se você só passou ali na Sarafalim Maluf, naquele outdoor do Brad Pitt, fazendo propaganda da cueca Zorba, com aquele tanquinho na barriga, e aí você passou ali, olhou e falou, meu Deus me livre, eu sou casada. Jesus disse que você já vai para o inferno, maldita. Que você já cometeu adultério no coração. Espera aí, pastor, mas são só 4. Filho, eu vou parar no 4. Se Jesus voltasse agora e você dependesse do seu desempenho segundo a lei, você ia parar onde? Aonde você acha que ia parar? Aonde você acha que você ia parar se dependesse do teu desempenho? Segunda Coríntios 5:21, Deus dá a chave para a gente. Pega aí, ó. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, é o único. Nós já provamos isso aqui, né? Ele, Deus, o fez pecado por nós. Pegou ele perfeito e botou ele na cruz, no nosso lugar, sem ele merecer. Para quê? Para que nós, também sem merecer, assumíssemos a justiça dele. Isso é substituição. Isso não é conserto, é substituição.
E é nisso que consiste a verdade da redenção. Então, quando você entende isso, volta lá, 1 João 4,17. Você entende que quando você entende isso aí, ok, olha lá, nisto você vai entender que está na verdade. Que você tem tranquilidade e confiança no dia do juízo. Porque se agora é a justiça dele que está sobre mim, não importa o que eu faço, eu vou subir. Opa, legal. Por quê? Porque eu vou subir. Lê o restinho. Porque segundo ele é. Que legal, né, cara? E é interessante que a Bíblia é tão precisa, porque teólogos ainda iriam enrolar isso aqui se não tivesse a palavra neste mundo no final. Eles iriam dizer, não, mas isso é espiritual, é no porvir, não. Mas a Bíblia é tão linda que ela deixa, igual ele é agora lá diante de Deus, nós somos aqui neste mundo agora, na nossa jornada. Deus quer se relacionar contigo, ele olha para Jesus. Então, quando nós vamos orar agora, com revelação, a pergunta não é mais, Pai, será que eu mereço? Não. Agora é assim, Pai, o meu representante Salvador merece? E se a resposta é sim, então eu quero. Eu aceitei, Pai. Tua palavra não pode voltar. Só assim você vai entender a maior repetitividade da Bíblia. Faltando poucas horas para Jesus ir para a cruz, ele disse, se vocês não entenderam nada, pega isso. Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele tem que fazer. Cara, entende? Pastor, mas eu vou fazer uma campanha no monte 30 dias para ser curado. Desculpa, filho, Deus não deve nada a ninguém. E ele não tem obrigação de te curar, porque você passou 30 dias lá sendo comido pelas muriçoca. Pastor, mas eu vou ficar 10 dias sem comer nada em jejum, e agora meu filho vai ser curado. Jejum pela cura. Deus não te deve nada. O mesmo Deus que te abençoa 10 dias sem comer, te abençoa sentado na churrascaria com uma picanha no prato. Porque não é por tua causa. E o milagre só vai acontecer quando tua mente for poderosa para suportar. Você entender que não é por tua causa. Não é por causa do filho dele que morreu no teu lugar. Então, sabe, quando a gente crê dessa forma, nós somos abençoados. Diga aleluia. Mas a glória é dele, entende? E quando eu prego essa mensagem, eu quero que você entenda. Você entende que o homem vai ficando pequenininho quando eu prego? Quantos estão entendendo? Que quando eu prego, o homem vai ficando pequenininho e Cristo vai ficando gigante nesse altar. Diga aleluia. Uau, e aí as pessoas dizem, mas será que essa mensagem é de Deus, pastor? Eu digo bem, Jesus disse que ninguém poderia engrandecê-lo se não fosse pelo Espírito. E se ele está ficando grande nesse altar, é de Deus, irmão. É de Deus, porque eu não trago nenhuma glória para mim, nem para os feitos humanos. Porque está escrito em Gálatas capítulo 3, no verso 11, está escrito assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante dele, porque o justo só será justo por uma crença nessa substituição. Você entende? Então, vamos dar glória a ele. Legal? Deus abençoe tua vida com essa nova revelação na tua mente, para que a tua mente seja enriquecida pela verdade e você possa sair do limbo da prática da religiosa para o céu da substituição e da redenção plena de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso bem forte a ele. Oh, meu Pai, vamos ficar em pé?